Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Way Carbon Talks, videocast, podcast produzido pela Way Carbon 2026. Novos formatos, novos conteúdos para vocês, coisa nova vindo para esse ano. Um ano muito especial para a Way Carbon, 20 anos de Way Carbon. Muito feliz de fazer parte dessa história, muito feliz de estar aqui com amigos. Hoje aqui com o fundador da Way e o nosso CEO, o Henrique. Tudo bem, Laura? Tudo bom? E com a nossa coordenadora da parte de finanças sustentáveis, a Natália. Boa tarde, Laura. Tudo bem? Tudo bom. Bom, gente, começamos o ano. Um ano, a gente nem sabe direito o que vai acontecer nesse ano, mas vamos falar um pouquinho da agenda de tendências. O que é que nós vamos esperar da agenda para esse ano? O que o setor privado ou político, né, deve olhar para essa pauta de mudança do clima e sustentabilidade para esse ano? E o que as empresas vão ter que se preocupar um pouquinho nessa agenda? Eu lembro que na abertura da última temporada a gente falou da disrupção que teve um pouco da agenda de sustentabilidade, dessa questão de aterrissar um pouco esse tema. Uhum. Então, o que vocês estão vendo para 2026? Não, legal. Acho que essa conversa vai ser interessante, porque eu não olharia só para tendências, mas tem alguns desafios, talvez, que já estão dados, né? Então, acho que a gente podia até organizar o papo aqui. Acho que a gente tem uma janela regulatória importante no ano de 2026, que as empresas vão precisar se preparar. Eu acho que a gente tem um desdobramento dessa conversa que a gente teve no começo do ano passado, que não é só uma objetividade da agenda, mas uma objetividade na agenda num contexto econômico ainda bastante desafiador, né? No qual a agenda, de fato, ela precisa ser integrada aos objetivos de negócio. E um processo que as empresas precisam entender que é um movimento que precisa começar, e precisa começar rápido, né? A gente vê patamares de emissões ainda longe, né, de picos, né, longe de reversão de tendências, e certamente falar, né, de financiamento. Eu acho que essa é uma oportunidade, né? O mercado mudando muito, tem muita coisa nova surgindo, muita oportunidade, talvez, assim, a ser explorada, mas que vai exigir também das empresas uma certa preparação. O que você está vendo? Quais são esses pontos que as empresas vão ter que se preparar para esse ano, de fato, assim? A gente tem acompanhado essa agenda regulatória, né? Eu acho assim, para os grandes clientes, né, da Way, né, para as grandes empresas listadas de capital aberto, o IFRS certamente está no topo da cadeia alimentar, aí, ou no topo da prioridade, eu deveria estar, né? A gente espera que esteja. E aí eu acho que tem um ponto muito importante que a gente tem discutido e que a gente aprendeu aí nos cases que a gente contribuiu ao longo de 25. Obviamente, existe uma preocupação, isso é natural, né, com dados, com acesso a dados, né? A gente fala de risco, então existe sim uma certa complexidade, mas o que a gente vê é que existe um desafio, não vou falar que não existe um desafio, mas ele é um desafio, hoje, no meu entendimento, mais fácil de ser superado do que desafios de governança e de estruturação interna das empresas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu andei brincando com alguns clientes, que ao fazer esse trabalho, né, eu falei, olha, eu estou me sentindo o Tinder da sustentabilidade, mas por que é isso? Que eu estou apresentando o pessoal do compliance, do controle, né, para o time de sustentabilidades, né? São áreas que historicamente não estão acostumadas a dar match, né? Não estão acostumadas a se relacionar. E por que isso? Porque a agenda, na verdade, ela tem sim seus desafios de dados para estruturação, mas ela tem, acima de tudo, duas decisões, né, dois elementos que são fundamentais. O primeiro esse elemento de estruturação da governança e de institucionalização da agenda, né? E não é uma agenda para a área de sustentabilidade. Então, isso traz uma transformação, uma necessidade de evolução da competência organizacional que passa, inclusive, para o conhecimento de sustentabilidade sair de uma área, né? Ou seja, deixar de ser uma questão funcional dentro de uma estrutura, né? Para ser, de fato, uma competência organizacional, onde as pessoas têm um conhecimento desse tema, para poder aplicar este conhecimento dentro de um contexto financeiro, de governança e de controle, né? Que é o que a gente está vendo. Então, é fundamental essa mudança, essa abertura e esse entendimento. Para dar um exemplo assim, bastante prático, né? Sempre que a gente fala
dos desafios de auditoria, né, passa por essas áreas, né? Essas áreas, na verdade, que estão preocupadas, né, em como que eu vou passar por uma auditoria de IFRS com controles de padrão contábil para esse tipo de dado de risco climático, né, que eu não estou acostumado a lidar com eles. Então, esse é um elemento muito importante. E o segundo elemento que a gente também tem que manter no radar é o elemento, como é que eu posso colocar? É o apetite a risco, tem muito do reflexo da cultura da gestão da empresa, né? Então, o que a gente aprendeu bastante também, né? E a gente chega como consultoria, o cliente tem, obviamente, uma expectativa que a gente vai responder todas as perguntas, né? Mas existem decisões que são muito estratégicas, que vão além da competência de qualquer consultoria. Então, a gente pode sempre vamos dar, né, uma recomendação, mas, por exemplo, na hora que a gente fala de precificar esse risco, né, e refletir isso em controle, isso vai, de fato, numa visão estratégica da agenda climática para aquele negócio, né? O que eu faço com essa informação de risco agora? Que é a pergunta que a gente mais escuta no final do projeto. O que eu faço com isso? Não, agora vocês conhecem esse risco, então você precisa avaliar, né? Isso te impacta de que forma? E a gente viu também que, como a mudança do clima já está se materializando de diferentes formas, a gente foi surpreendido várias vezes por empresas que já atuaram, inclusive já refletiram em seus balanços algumas mudanças que precisavam ser feitas, porque elas já viram que o custo está mais alto, elas já viram que elas vão precisar antecipar algum investimento. Então, assim, a gente, na verdade, está reforçando com um olhar de futuro elementos que as empresas já estão experimentando hoje. Então, eu diria assim, sim, existe esse desafio de dado, mas existe um elemento, né, de internalização de governança de processo, e existe um elemento estratégico muito importante, né, de apetite a risco e de como isso se reflete as tomadas de decisão dos negócios. Legal. Ô, Net, a gente vê esse ambiente da IFRS, óbvio, afetando o setor bancário também, mas a regulação do setor bancário também foi para frente. Sim. Então, assim, como que fica também para o setor o avanço que tem essa agenda, né, a transparência que eles precisam dar para essas informações para esse ano? Uhum. Eu tenho visto muito uma agenda de conexão das fontes de recurso e do escoamento desse recurso. Então, basicamente, algo que a gente pode enxergar para esse ano e para os próximos à medida que os bancos também se apropriam da aplicação da IFRS, vão ter um olhar cada vez mais detalhado e mais rigoroso sobre os riscos dos clientes. Ao mesmo tempo, a gente tem um movimento de organizar as caixinhas do financiamento climático. A gente pode não ter compromissos vinculantes de onde vão vir esses recursos, mas os multilaterais estão preparando a sua reforma, estão mudando a sua forma de atuar. A gente está vendo mais fontes, mais oportunidades de captar financiamento. Se o banco, né, o sistema financeiro como um todo, né, não só os bancos, mas também as seguradoras e o mercado de capitais, está mais apto a precificar risco e a gerir o risco a que a carteira está exposta, naturalmente a gente vai ter fluxos financeiros mais estruturados, melhor estruturados para aquelas empresas mais resilientes, para projetos de maior impacto, né, com um impacto desejável climaticamente superior também. Então, fazendo um resumo assim, de muitas partes móveis dessa história, é fazer essa conexão da alocação de recursos dos bancos com bons projetos. Para os bancos, vai ter um desafio processual, sem dúvida, também nesse sentido de capacitação das equipes. A gente passa a entrar numa integração de risco e oportunidade climática na avaliação de fato de retorno potencial daquele investimento muito mais robusta e muito mais sofisticada do que a gente via até então, mas sendo um movimento regulatório, é o passo que faltava, porque os bancos já vinham tentando fazer isso, mas sem tanta possibilidade de integrar de fato no rating de um cliente, por exemplo. E do lado das empresas, gera também essa necessidade, que depende da capacitação interna, de chegar numa instituição financeira e falar, esse meu projeto de descarbonização, por exemplo, ou de resiliência climática, é bom porque é climaticamente desejável, sim, mas porque ele é estratégico para a empresa, porque ele se encaixa na DRE, porque ele faz sentido para o balanço, porque ele é racional do ponto de vista do estágio de maturidade financeiro daquela empresa. Então, assim, para o setor privado, também colocaria um pouquinho dessa provocação. Sempre se perguntar, eu tenho uma estratégia de descarbonização, ótimo.
o que vai fazer sentido para o negócio. Se a gente pensa um projeto ótimo, vai ter um potencial de abatimento de emissões excepcional, vamos supor. Não necessariamente todo projeto vai ter um VPL positivo, vai gerar caixa e etc., como nem todo projeto de uma empresa vai fazer isso. Então, não é um privilégio da sustentabilidade, pelo menos nesse caso. Mas é isso, se tornar o negócio mais resiliente, vai precisar de CAPEX, vai precisar de OPEX, isso vai ajudar a entender onde buscar o financiamento. Então, de novo, volto nesse ponto da conexão. A partir do momento que as instituições financeiras trazem isso para dentro da análise dos projetos e da alocação de recursos, as empresas também vão ser instadas a fazer isso também. Então, a gente pode continuar falando um pouco dessa questão dos projetos, mas, em resumo, essa é a principal tendência que eu vejo. E eu vejo que esse ponto da Natália é uma outra coisa que a gente precisa entender também nesse processo de maturidade, de objetividade da agenda. Essas interações, elas passam a ser muito mais dinâmicas, né? Eu vejo que no passado recente, as empresas, por exemplo, a minha estratégia de descarbonização, né? O meu plano de adaptação. Nada, né? Então, agora, para isso gerar valor de fato, precisa começar a ser integrado com essas coisas, porque você precisa falar de financiamento, né? Você precisa falar de mitigação de risco, você precisa falar de integração num processo, porque vai ser compliance, de novo, essa janela regulatória que a gente vai ver para o bem e para o mal, né? Também, por exemplo, uma taxonomia passa a criar oportunidades que se as empresas não lançam esse olhar, deixa essa oportunidade passar, né? Então, é interessante isso que a Natália falou, porque acho que chama atenção também para a necessidade dessa nova dinâmica, ou dessa interação entre essas agendas que a gente está acostumado a trabalhar de uma forma estanque, né, para agendas que precisam ser integradas em elementos que são fundamentais para o sucesso dos negócios. Teve um episódio que a gente fez aqui com a Mel e com o Igor, que a gente falou de plano de transição, que basicamente é isso, é você juntar essas duas agendas e conectar com a estrutura do negócio. Você tem que falar a linguagem do negócio. Será que 2026 é o ano que a gente vai ver um pouco disso saindo do papel? Porque, assim, pelo menos eu enxergo um pouco isso. As empresas têm avançado na sua agenda de mitigação com um pouco mais de consciência, não é o prometer a meta por prometer a meta. Ao mesmo tempo, elas estão começando a medir e identificar a questão de risco, que vai para além do seu portão, ela já está entendendo isso também. Não vale só ficar ali, ela tem que saber como é que ela escoa seu produto, ou como é que o clima ou a mudança dele impacta no produto que ela vende ou compra. E tem a questão de se adaptar, né? Porque assim, nós estamos mudando, né? Então, o ciclone está tropical para tudo quanto é lado, é chuva intensificada, enfim, é uma série de questões que a gente já sente. Então, será que é o momento também de uma empresa começar a amarrar um pouco essas coisas através disso? A pergunta para mim? A pergunta é para quem quiser. Ou é retórica? Não, né? Acho que não é retórica. Eu acho que, de novo, eu que estou retórica, que vou repetir a mesma coisa. Eu acho que falar de planos de transição, estratégia de transição, é exatamente aterrissar esses componentes da estratégia climática. Porque, assim, no momento que você tem uma economia que ainda não tem sinais de retomada, né, patamares de juros muito altos, custo de capital lá no teto, uma percepção global de risco mudando o tempo todo, porque você tem uma instabilidade de elementos que nada mais é previsível, né? Então, assim, por exemplo, falar de descarbonização, hoje, no meu entendimento, assim, uma visão estratégica da agenda de descarbonização, precisa ser num contexto de transição. Né? E para o contexto de transição acontecer dentro das empresas, tem outra coisa que tem que mudar, assim, uma tranquilidade de uma visão de médio prazo, de médio e longo prazo. Né? Assim, para dar alguns exemplos, né, teve um painel super interessante do setor de alumínio durante a COP, né, que me convidaram para participar. E o vice-presidente, né, de uma das empresas que estava ali representado, ele foi, assim, cirúrgico, porque ele lançou esse olhar e falou assim, cara, a gente sabe tudo que a gente tem que fazer para cumprir, para contribuir, né, com limitar o aquecimento global. Assim, a gente tem essa visão madura. Agora, essa última camada tecnológica aqui, ela não está ainda em escala comercial. Eu tenho preocupações com infraestruturas no Brasil para poder adotar esse tipo de tecnologia. Qual decisão a gente tomou? Aqui eu já mitiguei, aqui eu estou num combustível de transição, mas eu não posso ficar preso no gás. Agora, a alternativa ao gás, que é a eletrificação, vai demorar, segundo ele, uma década, pelo menos, o número que ele trouxe. Então, assim, se toda empresa tivesse essa clareza e tivesse essa tranquilidade para executar um plano, né, e olhar um pouco para frente,
Porque é a mesma história da adaptação, né? A adaptação não é uma agenda, não que ela não aconteça no presente, mas o retorno da adaptação não necessariamente se dá no presente. É o que a Natália falou. As empresas precisam tomar decisões e vão fazer investimentos que não necessariamente têm um retorno no curto prazo, têm um retorno em 2026. Mas a agenda de adaptação, ela exige, ou ela vai passar a exigir para que os soluços financeiros, né, ou até impactos que são maiores do que soluços, não venham a se materializar. E a linguagem de plano de transição é útil até para dar conta dessa complexidade, porque os projetos e as ações passam a estar dentro do mesmo pacote de posicionamento de longo prazo mesmo das empresas. A gente viu, a partir do ano passado, a Unepefy, principalmente, divulgando muito material prático para que instituições financeiras avaliem a maturidade dos planos de transição de suas investidas. Essa é uma tendência muito interessante da gente pensar, porque é isso, assim, tem aspectos regulatórios que passam a ser respondidos, mas as perguntas que estão sendo feitas e que as empresas precisam responder estão mudando e vão continuar mudando. Exato. Então, por exemplo, preciso descarbonizar, ok, vão ter níveis de maturidade diferentes. Essa visão do que eu faço com cada um desses desafios também é diferente. Então, a equipe de sustentabilidade, por exemplo, precisa conseguir olhar para o seu portfólio de descarbonização, de projetos de adaptação, para a sua matriz de risco, em essência, e de oportunidade. E olhar para isso aqui. A empresa hoje tem maturidade financeira para ir para o mercado de capitais? Eu vou emitir uma dívida rotulada para financiar isso aqui? Esse outro projeto, eu consigo um financiamento mais competitivo, que tem uma taxa mais atrativa, porque talvez ele vai ter um retorno do curto prazo. Então, de fato, as perguntas mudam muito e isso ajuda a transformar, deixar de projetos que eram pontuais numa esteira, de fato. Vão ter projetos brownfield no curto prazo, depois você estrutura algo mais disruptivo no médio prazo. Então, são essa continuidade da agenda que é interessante. A gente está falando muito de racionalidade, de conectar o que é clima com o estágio financeiro da empresa. Mas isso não pode ser confundido com a ausência de maturidade. Pelo contrário, ser racional para aumentar a maturidade. Não, desculpa, a Natália começa a falar, minha cabeça vai lá longe também. Eu acho que tem mais 2 pontos aqui que são importantes, que apesar da complexidade da agenda, ela provoca uma visão convergente, né, dos esforços de mitigação e adaptação, que é uma coisa também que as empresas não fazem muito bem, e para mim essa é talvez a maior oportunidade de curto prazo, né? Porque é isso, às vezes o retorno, né, sobre uma visão puramente de redução de emissão ou puramente de mitigação de risco não faça sentido, né? Mas sobre uma visão combinada a gente pode ter uma grande oportunidade, né? O que na teoria é o esforço aí, né? E o NEPFI fala muito disso, de infraestrutura verde, de soluções baseadas na natureza como medida de adaptação e mitigação, né, concomitante. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E o segundo ponto que a Natália traz é o seguinte, também uma racionalidade sobre o tamanho do desafio. Porque é o seguinte, o desafio é tão grande que a gente começa a ver também alguns discursos de não dá para fazer, né? E não dá. E nessa hora é muito engraçado, porque a gente olha muito para a política e fala assim, não, esse cara está aqui durante 4 anos, depois ele vai embora. Mas assim, dependendo do setor, nós estamos falando de mudança de década, o CEO também não vai estar lá, o VP também não vai estar lá. Entendeu? Então, assim, essa desconexão temporal também, assim, essa decisão eu não vou tomar, eu vou deixar essa decisão para o outro. Porque, então, assim, acho que o plano de transição, se ele for formalizado, ele também permite uma continuidade dessa visão estratégica, principalmente para setores de difícil abatimento, que vão ter que, talvez, mudar alguns parques industriais, né? E não vai ser a atividade de uma liderança, de um grupo de executivos ali. Então, eu acho que esse outro elemento também, sobre essa visão de trazer uma racionalidade, planejamento de médio e longo prazo, ele é uma questão importante que vai também abalar um pouco as estruturas aí, a maneira de pensar, sabe? Porque isso precisa mudar, porque senão as grandes transformações não vão acontecer. E aí, assim, trazendo para o cenário que a gente vai ter esse ano aqui de 2026, olhando esses desafios que as empresas vão ter, me traz um ponto aqui, talvez que seria legal a gente discutir, que é um pouco do que a gente viu na COP, que foi a COP da implementação, ou
se auto-narrou a COP da implementação, muita gente com pauta positiva, ou achando que a COP foi muito positiva, ou achando muito negativo. Eu sempre acho que é uma questão de perspectiva. Mas um tema que foi muito, muito, muito discutido nessa COP foi financiamento. E acho que, dado esse cenário todo econômico que a gente tem para esse ano, né? Taxas ainda altas, a inovação da financiabilidade da mudança do clima pode ser um jogo de virada para esse ano de 26. E aí, Nath, você estava lá, acompanhou muitas pautas, eu queria que você trouxesse um pouquinho o que veio de novo nessa pauta de financiamento, que para esse ano pode ser uma tendência. Ótimo. Acho que fazendo um gancho com o que eu comentei antes, a gente viu um pouco da organização das caixinhas. Ainda não a gente tem a ambição, 1,3 trilhões até 2035 anualmente para países em desenvolvimento. Ótimo. De onde vai vir esse recurso? Não sabemos. Para quê? Também não. Para quê? Também não sabemos. Então, são dois esforços paralelos. Um de tipificação do que é financiamento climático. Essa é uma das discussões mais interessantes que se pode ter, mas os instrumentos que estão postos para esse ano, taxonomia, a Plataforma Brasil, né, a BIP, começam a organizar um pouco do que se entende nacionalmente como o que é financiamento climático, ou o que o financiamento climático vai financiar de fato. Então, tem essa perspectiva de criar uma narrativa nossa também para atrair investimento externo. Toda a discussão de interoperabilidade, por que a nossa taxonomia precisa conversar com as taxonomias de outras jurisdições? Para quando a gente falar de carvão vegetal, o investidor europeu entender o que a gente quer dizer com isso e por que isso seria, sim, financiamento climático. O segundo ponto é de organizar instrumentos que consigam multiplicar recursos. Essa também foi uma das tendências mais interessantes já que a gente não sabe exatamente de onde vai vir esse 1,3 trilhão, vamos tentar ter um pouco de criatividade aqui para catalisar isso. Então, Ecoinvest é mais ou menos isso. Rede cambial, então você consegue proteger um pouco a volatilidade de projetos em economias como a do Brasil, e consegue alavancar recurso privado. Tem o recurso concessional, o catalítico, e o recurso privado também. O Reinvest Mais, uma iniciativa do BID, que foi anunciada logo antes da COP, muito interessante também, porque pega títulos de baixo risco, de carteiras de instituições financeiras, empacota isso num portfólio e vende para fundos de pensão e seguradoras. Então, destrava um recurso extremamente regulado e que nunca financiaria um projeto disruptivo. Então, você traz um recurso novo para financiar a agenda climática. Então, essas soluções assim são interessantes. É importante que o setor privado acompanhe essas discussões, como acompanhou na COP. O Reinvest Mais, por exemplo, foi até uma iniciativa em que o SBCOP participou, então o setor privado já estava envolvido nisso. Mas é um pouco dessa consciência, assim, de, ok, eu tenho meus projetos para financiar. Onde eu vou buscar esse recurso? Tem algumas dessas iniciativas são para países, de fato, é dívida soberana, é outra perspectiva que a gente está falando. Mas para as empresas começam a aparecer esses potes um pouco melhor organizados. Então, aquelas que tiverem já essa condição de fazer o matchmaking mesmo, assim, olhar para o que for mais estratégico, que oferecer uma taxa mais interessante, certamente vão conseguir aproveitar essa oportunidade de curto prazo. É legal que tem sido uma demanda, né? As empresas têm nos procurado exatamente para olhar um pouco o que tem aí, quais são os instrumentos, como é que posso O ambiente está mudando. É um ambiente bem diferente. O ambiente está mudando. E aí, falando de 26 ainda, biodiversidade entrou de vez na agenda? Laura, assim, essa tendência, ela vem há muito tempo. Assim, nem sei se é tendência. Eu já não sei se é tendência. Porque ela vem há muito tempo. Eu acho que a biodiversidade, de fato, para ser integrada numa agenda corporativa, ela sofre um pouco como os early days das modelagens de risco, né? Então, assim, você não consegue tomar decisão com um dado que tem uma granularidade muito grande. Quer dizer, o que você faz com isso? Como é que você, de fato, conecta, né? Lé com CRE. Minha experiência ano passado também, fui para Cali acompanhar a COP da biodiversidade. Eu estava bastante interessado naquele momento com os CREs de biodiversidade. E, assim, fiquei um pouco decepcionado, porque o que eu vi ali
eu vou colocar de uma forma aqui, mas o que eu vi ali foi assim, uma filantropia monitorada, né? Então, assim, muito método legal, muita abordagem técnica legal, exatamente para suprir essa lacuna do dado, numa granularidade adequada, mas para dar uma tranquilidade para quem doa, né? Ainda não é um ativo transacionado, eu vi ali ainda um pouco distante de um mercado de capitais, de um ativo que você de fato possa transacionar, né, seja para um objetivo de compensação ou o que quer que seja. Você simplesmente melhora, de fato, você dá um pouco mais de clareza, rastreabilidade, transparência nos investimentos. Agora, com toda a agenda que a gente está vendo de FRS, eu acho que assim, essas empresas precisam começar a se preocupar e ter clareza, né, que o capital natural... ele pode, inclusive, contribuir para a melhoria de balanço, né? Quer dizer, existe uma riqueza, existe um valor ali que não está sendo contabilizado e, obviamente, esse valor também contribui para uma exposição, né? Como qualquer capital. Então, eu acho que agora a gente vive esse momento de discussão desta maturidade, né? Mas eu ainda vejo um caminho. Ano passado, a gente fez alguns projetos interessantes e o meu objetivo sempre de tentar tornar o monitoramento custo-efetivo, né? Como é que a gente leva para o cliente uma informação útil, uma informação que se integra ao negócio, mas que não seja uma coisa, assim, tem que ser implementado e tem que ser, né? Tem que virar processo. E isso passa muito, no meu ponto de vista, nas metodologias, né? E na capacidade de coleta de dado e tecnologia para coleta de dado, né? Para a gente poder escalar esse tipo de exercício. Legal. Bom, para encerrar, pergunta bem fácil, assim. Dica de ouro para as empresas em 2026. Nossa, eu diria que, assim, preparação, né? Mas preparação corajosa. Não é preparação só ter dinheiro em orçamento, é preparação de entender que vai ter que mexer em processo, vai ter que repensar a governança, vai ter que aprender muita coisa nova, porque assim, é se preparar para poder explorar essas oportunidades e lidar com esses riscos emergentes, né? Eu diria estruturação de projeto. A frase que eu tenho dormido pensando e acordado pensando no sentido de cada empresa vai ser desafiada e as equipes de sustentabilidade vão ser desafiadas a ter essas conversas com tesouraria, com outras áreas para demonstrar o que eu tenho que fazer e qual é o modelo de negócio dessa minha carteira de descarbonização, dessa minha carteira de adaptação. Passa a ser um portfólio de projetos, de fato. Cada um com sua DRE, cada um com seu modelo de financiamento, cada um com suas oportunidades e também com uma certeza de que essas frentes fortalecem a resiliência do negócio. Então, essa conexão com a estratégia também é fundamental. No outro episódio eu deixei um recado que eu falei assim, que em 2026 quem ainda não começou está atrasado. Nesse episódio eu vou deixar assim... É bom começar e rápido. Porque, enfim, não é uma agenda simples, não é uma agenda fácil. É uma agenda que vai ter uma curva de aprendizado e ela vai ter que ser muito rápida por causa da regulação. Então, enfim. Mas também não é um bicho de 7 cabeças, não entendeu? Por isso que eu falo que é coragem. Tem que falar, cara, eu preciso endereçar isso aqui. O que eu vou fazer? Né? O status quo não vai atender os requisitos que a gente está vendo, não vai permitir explorar essas oportunidades de financiamento que a Nath trouxe. Então, é isso. Precisa lançar uma outra perspectiva, né, sobre a maneira de abordar essas questões e se preparar para poder entregar. Mas não é nada do outro mundo. A gente viu empresas fazendo no ano passado e a gente vai ver empresas fazendo esse ano. E a gente ajudou várias a fazer. Isso, então, e a gente vai ver algumas sofrendo, outras menos, umas mais, mas vai todo mundo entregar. Vai precisar, de fato, coragem em entender que a agenda, de fato, mudou de patamar. Eu acho que é isso também um recado para esse ano, né? A agenda mudou de patamar e ela precisa ser encarada dessa forma. É isso. Obrigado, Net. Obrigado, Henrique. Que isso. Obrigado você pelo convite.